Graça e paz, igreja. Graça e paz, igreja. Deus é bom, meus irmãos. E o tempo todo? Amém. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no texto do Evangelho de Mateus, capítulo 27. Nós vamos ler a partir do versículo 33. Meus irmãos, o tema da mensagem dessa noite é o tema principal do cristianismo. Meus irmãos, não existe cristianismo sem cruz. Nos dias atuais, nós estamos vendo por muitos lugares pregando o evangelho sem cruz. Mas eu trago uma má notícia referente a isso. Esse evangelho sem cruz não pode salvar. A cruz foi o púlpito onde Jesus pregou a mensagem da salvação. Diz assim o texto sagrado. Mateus 27, a partir do verso 33. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de crucificarem, partiram entre si suas vestes, tirando a sorte, e se assentando ali, o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a acusação: este é Jesus, rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita, outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário em 3 dias e reedifica, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, dizia: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois vinha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disso sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora 9ª, chamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns do que ali estavam ouvindo isso diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo embebido em vinagre, colocando na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, chamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo do sepulcro depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos aqui reunidos e mais uma vez a mensagem do Evangelho entra em nossos corações, fazendo com que nós possamos lembrar a obra que o Senhor fez na cruz do Calvário. A cruz do Calvário, onde o Senhor foi humilhado, onde o Senhor foi escarnecido, zombado, teve o seu corpo transpassado. Ali naquele dia, Pai, as pessoas pensaram que tinham vencido o nosso Senhor. Pensaram que tinham calado os seus lábios, que jamais alguém iria segui-lo porque ele estava derrotado. Muito enganados estavam eles, porque naquele dia o Senhor venceu o pecado e a morte. Naquele dia a sua morte trouxe vida. Naquele dia as coisas que aconteceram foram para testificar que realmente o Filho de Deus estava sendo crucificado na mão dos pecadores.
Pai, que essa mensagem entre nos nossos corações todos os dias e que possamos entender realmente quem é o Senhor e tudo que o Senhor fez por nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos, a cruz, o símbolo máximo cristão. As pessoas muitas vezes, elas até já leram os evangelhos, até ouviram falar da cruz de Cristo, mas, meus irmãos, muitas vezes é ignorado tudo aquilo que aconteceu ali naquele dia. Nós vamos olhar e vamos entender que a cada momento em que Jesus viveu aqui nessa terra como Deus homem, o Verbo encarnado, ele estava aqui, meus irmãos, cumprindo aquilo que Deus havia escrito a respeito dele mesmo. Ele vem como servo sofredor, se colocando como servo, sendo Deus. E, meus irmãos, quando nós vamos olhar para Jesus começando o seu ministério, ele olhando para as pessoas e como ele se compadecia das pessoas, como ele chegava nos lugares e transformava os lugares e também as pessoas. Nós vamos entender, meus irmãos, que não podemos aceitar um evangelho sem cruz, porque o sofrimento de Jesus foi tamanho, não só por causa das suas feridas nas suas mãos, ou nos seus pés, ou no seu lado, ou por causa da coroa de espinhos na sua cabeça, foi exatamente por causa dos pecados que ele levou sobre si. O castigo, a ira de Deus, o cálice da ira foi derramado sobre Jesus. E quem merecia essa ira? Nós. Quem merecia está pagando por esses pecados? É claro que somos nós. Meus irmãos, a morte substitutiva, onde Jesus morre no nosso lugar, onde o inocente, o único dos inocentes que caminhou por essa terra, morre no lugar de nós pecadores. Meus irmãos, na cruz Jesus foi escarnecido, maltratado, ele foi torturado. As pessoas zombavam dele. Bom, Joaquim, eu desliguei porque está dando esses estralos aí. Meus irmãos, o momento em que Jesus foi pregado naquela cruz, exatamente o momento que ele foi pregado naquela cruz, as pessoas que estavam ali olhavam para aquilo como um show. As pessoas olhavam o sofrimento porque Jesus foi crucificado, pregado na cruz ao lado de 2 ladrões. E as pessoas que estavam ali, muitas delas viram o que Jesus tinha feito. Mas as multidões, nem sempre, meus irmãos, vão estar com a verdade. E naquele momento que Jesus está ali pregado naquela cruz, as pessoas deveriam entender que o que estava acontecendo não era algo natural. Por volta do meio-dia, toda a terra se escureceu. E essa escuridão se manteve até 3 horas da tarde. E as pessoas estavam ali. Mal elas sabiam que estavam crucificando o nosso Senhor. Meus irmãos, quando nós olhamos para a cruz do Calvário, nós vamos entender que a graça, o favor imerecido, é o ponto central em que vai nos constranger a olhar para Cristo e entender que não somos merecedores e não vamos mais exigir nada de Deus, e sim entender que precisamos nos entregar. Quando nós olhamos para Jesus e vamos ver tudo que Ele fez por nós, não vamos mais cometer o erro, se alguém de nós cometeu esse erro, de achar que podemos exigir algo dEle, achar que temos que colocar na parede, meus irmãos, como muitos têm feito. Meus irmãos, quando olhamos para o nosso Senhor Jesus, precisamos entender que Ele não precisava fazer nada do que Ele fez. A graça e o amor de Deus motivou Ele estar ali naquele lugar, meus irmãos. Quando nós olhamos para Jesus e tudo o que aconteceu com Ele, nós vamos ver, meus irmãos, que as profecias estão se cumprindo. Eu quero convidar os irmãos para nós lermos juntos o texto do profeta Isaías, o capítulo 53, nós vamos ler do verso 1 ao verso 8, e nós vamos ver o próprio Deus avisando para o seu povo: olha,
o meu filho virá. Ele passará por tudo isso. E é por amor. Meus irmãos, todos nós que temos filhos sabemos o quanto nos dói quando alguém faz qualquer coisa de ruim com os nossos filhos. Agora Deus, Ele simplesmente envia o seu filho para morrer. E meus irmãos, Jesus não foi pego de surpresa. Jesus veio para morrer. Ele não veio para fazer outra coisa senão para morrer, porque era necessário a morte de um cordeiro adulto, livre de manchas e máculas. As máculas no cordeiro simbolizam o pecado. E somente Jesus, o Cordeiro de Deus, é livre de manchas e mácula. Ele não tinha e não tem pecado. Diz assim o texto sagrado: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, achá-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um dos que os homens esconde o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nos reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado mudo ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa das transgressões do meu povo, foi ele ferido. Meus irmãos, todas as dores que Jesus passou foi anunciado pelo profeta messiânico, o profeta Isaías, 7 séculos antes. A morte de Jesus não foi um acaso, não foram os romanos ou os judeus que mataram Jesus, foi o próprio Deus que enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar, sofrer as nossas dores, porque nenhum de nós conseguiríamos nos salvar. Meus irmãos, não existe salvação em nós, e sim em Cristo Jesus, através da graça maravilhosa dele para com seu povo. Se nós não olharmos para essa graça e ficarmos pensando, centralizando as nossas vidas em outras coisas, como vamos pregar um evangelho que nós mesmos não conhecemos? Jesus é o centro de tudo. Jesus, meus irmãos, foi Ele que trouxe salvação, foi a morte dele que trouxe salvação, foi o seu sangue que pagou pelos nossos pecados, e não existe outro Salvador. Quando nós olhamos para a cruz e vamos pensar que Jesus sofrendo tudo aquilo, e as pessoas escarnecendo, zombando dele, e ali naquele momento ele calado, como ovelha muda. Todas as respostas que as pessoas quisessem ele tinha, mas ele preferiu ficar em silêncio. Ele simplesmente foi e cumpriu aquilo que foi escrito na eternidade a respeito dele, para que ele pudesse pagar a nossa dívida. Meus irmãos, e era qualquer dívida? Não, era uma dívida impagável. Era uma dívida que ninguém teria condições de pagar, porque era necessário o sangue de um inocente. Como Romanos diz, Romanos 3:23, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, então não existe um justo sequer na terra, senão o nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, no versículo 34, narra que deram a beber vinho com fel, mas ele provando não quis. Eles davam isso como se fosse um anestésico, mas o nosso Senhor não quis. Ele simplesmente sentiu as suas dores e sofreu ali tudo aquilo calado, meus irmãos. Depois de crucificar, repartiram entre si suas vestes, tirando sorte, e assentados ali o guardavam. Meus irmãos, o sofrimento que Jesus passou
Será que esse sofrimento é comparado ao nosso sofrimento? É claro que não, o sofrimento dele é muito maior. Eu já vi pessoas dizendo assim: eu não aguento mais, eu estou sofrendo muito. E nós vamos ver, a pessoa muitas vezes ela não está sofrendo, ela simplesmente está frustrada. Meus irmãos, a maior frustração, irmãos, coloca do jeito que estava, por favor. Som. Ei, tá, deixa por favor, David. Meus irmãos, o Evangelho é as boas novas de Jesus. Quando nós olhamos para tudo o que o Senhor fez em nossas vidas, e nós olhamos e conseguimos reconhecer para onde estávamos indo, caminhando em direção à morte com o afastamento total de Deus, o castigo eterno, o chamado inferno. E Ele nos resgata, Ele nos tira, Ele nos traz, coloca em comunhão, nos torna filhos de Deus. E tudo isso, meus irmãos, sem nós merecermos. Às vezes as pessoas falam assim: mas eu estou servindo a Deus, eu tenho feito tanta coisa para Deus, eu sou um bom cristão. Meus irmãos, cuidado com esse tipo de afirmação. A Bíblia fala, o próprio profeta Isaías diz que as nossas obras não passam de trapo de imundícia. Os judeus chamavam de trapo de imundícia aqueles panos que eles enrolavam as feridas dos leprosos, ou os panos que as mulheres no dia da sua menstruação usavam, e aquilo era lançado fora. E assim é comparado às nossas obras. Meus irmãos, a palavra é graça, a palavra é cruz. Precisamos entender que não existe evangelho sem cruz. Quando entendermos tudo isso, vamos olhar para Jesus e o nosso coração se encherá de gratidão. Quando nós entendemos que Jesus fez tudo isso e passou tudo isso sem precisar o merecer, o nosso coração precisa estar cheio de gratidão. Mas como eu vou expressar minha gratidão a Deus? Nós fomos criados para a glória de Deus. Nós vamos expressar nossa gratidão fazendo aquilo que fomos criados para fazer: manifestar a glória de Deus. Somos feitos imagem e semelhança de Deus. Então, todas as vezes que Deus manifestar a sua glória através das nossas vidas, meus irmãos, será um momento realmente glorioso. O verso 41, meus irmãos, nós vamos olhar para esse verso e vamos ver: de igual modo os principais sacerdotes com os escribas, anciãos, escarneciam e diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Meus irmãos, essas pessoas que estão fazendo isso são as pessoas que conheciam as Escrituras e que tinham o dever diante de Deus de ensinar as Escrituras para o povo. Eram pessoas letradas e pessoas conhecedoras da palavra de Deus. Nós vamos olhar, eles tinham ali o Pentateuco praticamente decorado em suas cabeças, tinham as palavras dos profetas praticamente decoradas, mas eles estavam cegos. Eles não conseguiam ver o próprio Deus encarnado diante dos olhos dele, fazendo sinais e maravilhas, mas esse Jesus, esse Deus diante deles, olhava para ele e falava assim: vocês são hipócritas, vocês são sepulcros caiados, porque aquelas pessoas eram secas por dentro, essas pessoas viviam de aparência, elas não eram entregues ao Senhor, os seus corações eram endurecidos. E assim, meus irmãos, devemos temer um dia sermos. Nós não podemos ser religiosos como aqueles eram, precisamos ser verdadeiramente seguidores de Jesus, seguidores de Cristo. Devemos querer nos parecer com Cristo, não com aqueles religiosos que andavam tão bonitos, falavam tão eloquentes. A simplicidade de Jesus afrontava eles. Jesus não tinha beleza externa. Nós lemos no texto de Isaías. Jesus era simples, veio de um lugar pobre.
Mas as pessoas olhavam para ele e quando ele abria sua boca, eles não conseguiam refutar, porque saía tanta sabedoria e autoridade que eles precisavam se calar. Meus irmãos, no dia em que Jesus foi crucificado, várias coisas sobrenaturais aconteceram como sinal de que realmente era o Filho de Deus, meus irmãos. Verso 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Meus irmãos, se hoje, ao meio-dia, escurecesse tudo, o que você sentiria? E se continuasse escuro até as 3 horas da tarde? Então, aquelas pessoas estavam ali olhando o sofrimento de um santo, de um homem separado que não havia nem dolo, nem pecado nele, e o céu escureceu. E eles estavam ali bem tranquilos, crucificando ali 3 homens. Entre eles tinha um inocente. Esse inocente, antes de morrer, ainda salvou um daqueles pecadores, mostrando que a graça superabunda onde abunda o pecado. Então agora, meus irmãos, eu não sei o que passava na cabeça daquelas pessoas para passar por uma situação dessa e achar que ainda estava normal. Eles ainda conseguiam olhar para Jesus e zombar dele. Em cima da cabeça de Jesus estava escrito: Jesus, o Rei dos Judeus, e essa palavra é verdadeira. Eles zombaram, mas eles escreveram a verdade. Meus irmãos, no versículo 51, eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Meus irmãos, a palavra véu, nos nossos dias, refere-se a um pano fino, mas esse véu não era um pano fino, ele era um véu denso, resistente, e ele tinha uma extensão de 20 metros por 14 de altura, era um grande véu. E ele era bem resistente. E ele rasgou do alto a baixo. Naquele véu, meus irmãos, tinham ali a imagem de querubins, refletindo, meus irmãos, quando o homem caiu em pecado, em Gênesis 3. E foram expulsos do jardim do Éden. E quando Deus os expulsa do jardim, coloca anjos ali na porta para proteger. Então aquele véu simbolizava a separação entre Deus e o homem. E naquele momento o véu se rasga de alto a baixo e é dado fim à separação. E agora nesse momento não precisamos mais de sacerdotes humanos para chegarmos até Deus, porque agora a separação foi eliminada por causa do sacrifício de Jesus, e agora temos acesso diretamente a Deus por meio de Jesus Cristo. Meus irmãos, nós não precisamos mais sacrificar cordeiros, não precisamos mais sacrificar nenhum animal. Não precisamos mais, meus irmãos, levar um animal para ser imolado por um sacerdote, porque o Cordeiro de Deus foi morto, o seu sangue foi aspergido na cruz do Calvário, e os nossos pecados foram todos perdoados. Aquela dívida que eu disse alguns minutos atrás, que era impagável, ela foi cravada na cruz do Calvário. E todos os nossos pecados, meus irmãos, uma vez perdoados, eles são esquecidos por Deus. Deus não vai ficar nos acusando. Deus simplesmente perdoa os pecados daquele que crê verdadeiramente em Jesus Cristo. O verso 52, meus irmãos, eu acredito, isso é por minha conta, que pessoas saíram correndo pela cidade, porque abriram seus sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. Meus irmãos, imagine você saindo na rua, depois de ter 3 horas de escuridão, um terremoto, e agora você vê uma pessoa que você sabe que tinha morrido, andando pela cidade. Verso 53, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos.
Meus irmãos, os sinais que foram dados àquela geração foram sinais incontestáveis. Somente Deus poderia fazer aqueles sinais, assim como os outros sinais que Jesus fez. Ele curou o cego, Ele ressuscitou mortos, Ele transformou água em vinho, Ele multiplicou pães, multiplicou peixes. Meus irmãos, Ele ressuscitou pessoas que haviam morrido. E agora nós olhamos para uma pessoa fazendo tantos sinais. Os próprios fariseus não conseguiam mais convencer as pessoas que aquele homem não era o Messias. Meus irmãos, aquele homem diante deles agora, o Messias, o Cristo de Deus, o Cordeiro de Deus, ele acaba de suspirar e entregar o seu espírito. E todas essas coisas aconteceram de forma sobrenatural. E o que diz, meus irmãos? Aquele que estava do lado de Jesus quando ele morreu, verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Mas agora há o que fazer? Será que tem como voltar atrás? Meus irmãos, mas nada poderia impedir a morte de Jesus, porque o próprio Deus o enviou para morrer. O Pedro, o apóstolo que era tão perto de Jesus, ele tentou impedir. E no momento em que ele fala de impedir que Jesus fosse morto, Jesus fala para ele: arreda para trás de mim, Satanás. Então, a missão de Jesus era morrer. A missão de Jesus era morrer, e a morte dele nos trouxe vida. Meus irmãos, às vezes as pessoas não conseguem entender, porque dizem que nós cristãos, nós que vivemos o Evangelho, eles acham loucura as coisas que nós falamos, mas realmente para o incrédulo é loucura dizer que para viver tem que morrer, que para ganhar tem que perder. Isso parece loucura, sim, mas meus irmãos, é necessário morrer para viver. É necessário crer em Jesus e morrer o velho homem, nascer um novo homem com Cristo. A vida regenerada vai olhar para a cruz e entender o sacrifício de Jesus e entender, meus irmãos, que não existem méritos em nós, não existe nada em nós que nos levem a ter o direito de morar no céu. Não existe nada em nós que convenceria Deus a nos dar salvação, a não ser cumprindo o plano que Ele mesmo escreveu. É tão simples, meus irmãos. As pessoas às vezes olham assim, mas é só isso, é só isso. Ah, mas eu queria complicar um pouco mais. Não se preocupe, você sempre consegue complicar, eu sempre consigo complicar as coisas simples que Deus faz. Eu sempre me lembro do carcereiro de Filipos que olha para o apóstolo Paulo e pergunta: o que eu preciso fazer para ser salvo? Talvez ele esperava uma lista com 50, 60, 200 itens. E ele ouve do apóstolo Paulo apenas: creia no Senhor Jesus. Meus irmãos, é só isso. Sim, é só crer em Jesus. Por quê? Porque Jesus morreu na cruz do Calvário, cumprindo o plano de Deus, para que nós fôssemos salvos através da fé em Jesus. Ah, mas eu consigo outra forma? Não. Existe outro caminho? Não. Jesus fala em João 14,6 que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Não existem dois caminhos, não existem três caminhos, não existem vários caminhos, existe um caminho. E é Jesus. Jesus é a porta da salvação, a porta da graça. E para aqueles que não entram por essa porta, meus irmãos, esses jamais verão a vida eterna. Eu separei algumas frases de alguns teólogos, meus irmãos, referente à cruz. Meus irmãos, a cruz eu coloquei aqui. Essa cruz, para que nós pudéssemos pensar, é apenas uma imagem daquilo que Jesus foi pregado. É claro que a cruz que Jesus foi pregado era muito maior, muito mais pesada. As frases que eu separei, meus irmãos, a primeira é de John Stott. John Stott, ele diz o seguinte: a cruz deveria ser o bastante para quebrantar o mais duro
e derreter o mais insensível dos corações. Meus irmãos, alguém aqui já assistiu Paixão de Cristo? Quando aquele filme começou a rodar, teve pessoas que falaram que crianças não poderiam assistir, que era muito violento. Meus irmãos, a realidade que ali acontece é exatamente o que nós devemos entender, o sofrimento que Jesus passou no nosso lugar. Charles Haddon Spurgeon: a cruz é o último argumento de Deus. Meus irmãos, a cruz é o último argumento de Deus. Erwin Luster diz: a cruz é testemunho perpétuo de quanto o cristão vale para Deus. Meus irmãos, será que algum de nós aqui teria coragem de pensar em entregar um filho em favor de alguém? Meus irmãos, nós não entregaríamos nem mesmo nós, quem dirá um filho. Então o amor de Deus, ele é muito além daquilo que nós conseguimos entender como amor. Essa frase é de Martinho Lutero: a razão se escandaliza com a cruz, mas a fé a abraça com alegria. Stanley Jones diz: Jesus nunca esteve fora da cruz, nunca, porque o homem sempre esteve no pecado e no sofrimento. Alejandro Bulon diz: não existe misericórdia sem cordeiro, não há graça sem sangue, não há perdão sem sacrifício. A Bíblia diz, meus irmãos, que não existe remissão de pecado sem derramamento de sangue. Quando a Bíblia diz isso, aponta exatamente para Jesus, o Cordeiro de Deus, que foi imolado. Trumbull diz o seguinte: o Calvário mostra como os homens podem ir longe no pecado e como Deus pode ir longe para salvá-los. Meus irmãos, nós conhecemos história, ou talvez vivemos história de lugares terríveis que Deus foi buscar um pecador e trouxe, o purificou, o santificou, e hoje Ele nos chama de irmão. J. Parker diz o seguinte: o poder salvador da cruz não depende de um acréscimo de fé. Trata-se de um poder salvador tão grande que a própria fé flui dele. Meus irmãos, nem mesmo a fé que nós precisamos ter para sermos salvos procede de nós. O texto de Efésios diz que a fé é um dom de Deus. O dom é um presente. Nós ganhamos. A graça é um favor imerecido. Então a salvação não tem nada a ver conosco, e sim com Jesus. A salvação tem a ver com Deus, que envia o seu Filho para morrer no nosso lugar. E hoje, por causa da fé em Jesus, que é o Filho de Deus, nós herdamos a salvação, a vida eterna. E meus irmãos, o último versículo que eu quero deixar para vocês nessa noite é exatamente Mateus 16, 24, que diz assim: essas palavras são de Jesus, não só o maior de todos os teólogos, mas o autor de toda a palavra. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga. Esse convite de Jesus, ele é um convite, meus irmãos, que exige uma resposta. É um convite, não é daqueles convites que nós podemos simplesmente ouvir e dizer, talvez, eu vou pensar. Não, meus irmãos, exige uma resposta. Porque o próprio Jesus, quando ele fala, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Meus irmãos, nós devemos seguir a Jesus, observar a sua palavra e ter o desejo de que essa palavra se cumpra em nós. E meus irmãos, a nossa cruz é muito leve se comparada à cruz de Jesus. Vamos orar?